Se foi 2017 ou 2018, assim, ó, uma cagada medonha. Sabe? Que se tivesse o VAR, eu teria ganho um prêmio de melhor árbitro naquele campeonato. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, ó. Se tivesse VAR naquele ano, eu tava, sei lá, com uns 1.000 a mais na conta aí, porque foi quando eu ganhei o prêmio de melhor, quando eu não tinha dinheiro. Tá? Fica a dica aí, CBF. Pois eu não ganhei mais, tchê. E se tivesse naquela época, eu não teria marcado um pênalti de mão lá, que foi ridículo, foi um erro grosseiro, talvez teria salvado. Claro que tá lá atrás, hoje em dia ninguém lembra mais. Eu lembro. Os envolvidos nem lembram mais, mas eu lembro. Então, muitas vezes isso acaba marcando a tua carreira. E nenhum árbitro quer ter a carreira marcada. Tu imagina, uma coisa a gente tá falando aqui de VAR, Campeonato Brasileiro, é 3 pontos. Mas tu imagina isso num jogo eliminatório, numa Copa do Brasil, numa final, tu ser determinante num título de uma equipe. Ou tu ser determinante num rebaixamento, sabe? Então ninguém quer isso aí. Então se vier ajuda, se o VAR tá aí, show. E isso dá uma longevidade maior pro árbitro. Sabe? Porque mal ou bem, tipo assim, ó, o Daronco ali toda hora é Flamengo contra Corinthians, Flamengo contra Palmeiras, São Paulo, Santos, Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, que são os jogos que eu mais estou ali sempre atuando. Eixo do jogo Rio, São Paulo, Minas, entre eles. Chega um ponto que os caras saturam também. O Daronco de novo, sabe? Vai saturando. Porque tu acaba apitando ali num universo de 30, 40 jogos de uma equipe, eu posso ter feito 39 bem. Mas no que eu fiz um mal, os caras se apegam nesse um mal. Entendeu? E chega um ponto que vai saturando essa figura. Então, com o VAR também é uma possibilidade de longevidade, porque ele não te exclui da cagada. Porque a cagada, como eu disse, ela vai acontecer. Vai ter um dia que eu não deveria ter saído de casa e eu sair para apitar um jogo. Vou estar errando tudo. Por mais que eu esteja vendo no vídeo. E isso aí acaba diminuindo essa possibilidade desse ranço, digamos assim, de torcedor, imprensa, equipes. E isso me dá longevidade, isso é bom também. Você, como é que é? Porque assim, imaginou, quando tava sem torcida é uma coisa, mas agora com torcida, gritaria, gente cansando, jogador perturbando, tu consegue escutar direito o VAR? Sim, escuta bem. O equipamento é bom a esse ponto, porque Sim. Né, a gente mal se escuta no estádio, né? Salvo se estiver com muita cera no ouvido. Mas, porque são o quê? 5, 6 árbitros lá no VAR, né? Não, no VAR são... 3? Não, 2, cara. Hoje a Dois? gente trabalha com 2 só. Acho que o na VAR e o Libertadores AVAR. que é mais, eu imagino, né? Nem me lembro. É que tá diminuindo, né? Começou com 3, mas daí agora a gente vai e trabalha com 2 ali, tranquilo. E aí um cara fala com você só, é uma voz. Os dois podem falar Os dois comigo. podem Hipoteticamente, ele é o VAR e tu é o AVAR, digamos, o assistente do VAR. Ele é o principal. Geralmente a figura dele é um árbitro e o outro é um árbitro assistente, um bandeirinha. Então, geralmente ele fala comigo. Mas digamos que aconteceu um lance na grande área, um possível pênalti, e o jogo seguiu. Então, a partir desse momento, ele entra numa coisa que a gente chama de... Ele entra no túnel. Ele começa a analisar aquele lance ali. E a partir desse momento, quem começa a cuidar o jogo é tu. Porque não pode rolar. Porque ele já não tá mais cuidando do jogo. Ele tá buscando as imagens daquele lance. Tá indo pra frente, pra trás, vendo slow, velocidade normal, ponto de contato. Só que o jogo tá rolando. E aí tu tá cuidando do jogo. E aí tu é o responsável pela comunicação. Ó, Daronco, aguarda... checando aqui possível penal, e a linguagem técnica que a gente usa. Então, a gente se comunica entre os dois. Mas essa revisão do VAR aí, quando ele entra no túnel, eu imagino que ela tem que ser ligeira, porque se sai um gol do outro time durante essa análise aí... já aconteceu e o jogo é anulado e vai pro pênalti lá. Aconteceu nesse campeonato. Aconteceu nesse campeonato. Acho que num jogo em Chapecó, se eu não me engano, coisa assim. Recomenda-se, tipo assim... Cada lance é um lance. Agora, se for um lance daqui um pouco muito gritante aqui, muito gritante, numa área, em que o VAR ali no primeiro olhar dele, assim, ele disse, puta que pariu, como é que o cara não marcou isso aí, sabe? Só que o jogo seguiu, recomenda-se que quando essa bola chega numa zona neutra, que a gente diz assim, ó, meio do campo, isso vai causar uma merda no jogo, um impacto tremendo. Claro. Mas... recomenda-se que quando chegar nessa zona, que já vem a recomendação do vídeo assim, ó, Daronco,
para o jogo em zona neutra. E aí tu pi. Até porque hoje a posse de bola ficaria com aquele time ali mesmo. Só que tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes é um ataque Promissor. muito positivo dos caras. Tanto é que, nesse exemplo que tu citou, saiu um gol. Deu um lance de um lado e foi e deu gol do outro. Tu imagina se antes desse gol, se essa bola tivesse sido parada nesse meio campo aqui. Então tem umas minúcias assim que são muito complicadas. Tipo assim, ó, tu imagina se tu tivesse parado no meio de campo aqui, aquele gol lá do futuro ele não teria acontecido. Sim. Aí tu imagina se tu parou e ali atrás aquela verificação constatou que não foi nada. Então, que sinuca de bico. então tu aqui no meio tu tá parando um possível gol. Só que ao mesmo tempo tu corre o risco de ter dado uma merda aqui e aí você gol lá. Mas eu acho que o futebol ele aceita muito mais. Aí é opinião minha, tá? Não é eu pensando o que na minha cabeça o que é melhor fazer. Para mim seria melhor deixar seguir. Tipo assim, porque todo mundo vai entender que, beleza, saiu o gol lá. Só que teve a coisa aqui. Não teve, vão foi entender. Cruzeiro... Eu prefiro muito mais, eu prefiro esse peso no jogo do que carregar uma situação daqui um pouco que tu parou um ataque muito bom dos caras e depois tu olhou lá e se não foi nada. Aí eles vão se abraçar em 500 teorias pra dizer que aquela bola que tu parou no meio de campo, que eles iam fazer o gol lá, sabe? Teve Cruzeiro e Vasco, que rolou uma parada assim, que se não me engano ia ser 2x0 pro... era isso, não era? Ia ser 2x0 pro Vasco, e aí virou 1x1 pro Cruzeiro, uma coisa assim. Contrário. Contrário, ser 2x0 pro Cruzeiro, é isso? Acho que é isso. É, uma coisa assim, né? Porque aí tem a coisa da transmissão também. Que teve o gol, o segundo gol, só que ele foi anulado, só que a transmissão não viu e não mudou o placar. Então todo mundo tá achando que o gol valia, aí o outro fez Pode ter uma corneta, viu, também? Viu como todo mundo erra, não é Claro. só o árbitro que erra. Até o cara que bota a porra do placar na televisão, Sim. o cara consegue fazer cagada. Tinha um troço simples.